Eu vou falar um negócio, né? A gente... Graças a Deus eu tô aqui já há 6 anos. Eu não perdi, graças a Deus, a capacidade de me emocionar com certas posturas dos colegas, sabe, Marina? E, ao mesmo tempo, me entristecer. A gente vive um cenário, assim, o que às vezes me deixa de pé? Talvez seja a minha indignação. É que me fortalece, me faz vir todos os dias para essa casa para fazer esses debates. Porque a minha maior preocupação... Não é que governo que foi, a minha preocupação é o futuro, né? Eu pensando no futuro, as próximas gerações, uma pessoa como você que está há anos falando, ó, vamos chegar a tal ponto, e chegamos por causa disso, assim, me faz refletir sobre a ignorância que a gente viu, assim, a fumaça de ignorância, por exemplo, que nós vivemos ontem no plenário, contra o Pacheco ali, sabe? Pacheco foi presidente de um Senado que, quando teve uma pandemia, o governo negou a vacina, negou... A gente parou madrugadas, esse Senado ficou madrugadas, poucos sabem aqui, tratando do marco legal para dar recursos para os estados, para trazer oxigênio, medicamento, cara, sabe assim? E ele segurou com tanto pulso todo aquele momento, né, de aflição, até dos nossos estados. Então, assim, você vê um presidente do Senado ser atacado daquele jeito, né, com a força que ele teve no momento mais difícil da humanidade do nosso país. Então, assim, é indignante a falta de respeito, a falta de gentileza, assim, como as pessoas tratam a história das pessoas, né? Parece que não é nada. Nós viramos, assim, personagens de nós mesmos, é pegar o celular, ficar, né, sendo um influencer político para milhões de seguidores, mas sem nenhum tipo de comprometimento com o coletivo, sabe? Mais do que campos ideológicos que eu defendo, eu deixo de defender, é o senso coletivo que mais me dói. Me dói, assim, olhar como é que a gente tem a capacidade de vir para a comissão, atacar um, atacar o outro, não entender o quanto é sério que a gente está vivendo. Nós não temos plano B, cara. Nós não temos plano B. Nós estamos falando de produção, desenvolvimento. Que desenvolvimento se a gente não tiver consciência do que está acontecendo com o país? Sendo dizimado em enchente, em queimada, em seca. Pelo amor de Deus. Então, Marina, eu quero te pedir desculpas também, te agradecer pela tua história, pela tua força. Eu sei que o que mais te mantém também firme e forte nessa luta, porque que nem a minha indignação. Porque quando a gente tem um pensamento firme, um propósito firme, nada destrói a nossa força de querer lutar. Nada. É isso que me mantém aqui dentro, né? Você é uma mulher que veio do Seringal, lá do norte. Eu que vim de uma região administrativa das Quadras. Sempre vamos sofrer discriminação. Sempre iremos, por mais que a gente lute, por mais que nós sabemos quem somos, vamos sofrer. Então, assim, dizer da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua equipe, por todos que estão aqui. Sabe por quê? Porque quando você fala olhando no olho firme, você tem a certeza de que a maior intenção do seu propósito é que você não quer que esse país acabe, né? Que não quer que a gente acabe com os nossos recursos naturais, que a gente respeite, né, os nossos povos tradicionais, aqueles que vieram antes. E, acima de tudo, meu Deus do céu, que falta de compromisso com o futuro. Sinceramente, parece que a gente só vive o hoje, né, Petecão? O hoje e os discursos, que estão cada dia mais banalizados. É cansativo estar nessa casa, por isso a minha emoção de hoje, ouvindo sempre os mesmos discursinhos. Sinceramente, desculpa meu desabafo, né? E te dá... Sério, eu não tenho medo de rede social. Eu não tenho medo das pessoas que estão doentes e não querem enxergar o que está acontecendo, tá? Com o país. Nós estamos tratando de coisa séria aqui. Nós estamos tratando de queimada, nós estamos tratando da nossa biodiversidade e não estamos negando a importância do setor produtivo. Nós estamos praticamente implorando. Vamos caminhar juntos. Vamos resolver a situação desse país. É claro que o mundo está de olho. É claro que o mundo está de olho, mas se o Brasil, que é uma referência, perder essa capacidade de diálogo, imagina o resto. Imagina o resto. Então siga firme, ministra. Tô junto com o Petecão. Pelo amor de Deus, não escute ninguém, siga firme o seu propósito. Com a sua palavra, ministra Marina. Desculpa, gente, minha emoção. Agora eu tenho que segurar a minha.
Mas você tá calejado, já saquei, seu couro já engrossou. Tem um jargão que nós no parlamento usamos. Quando alguém diz algo que é inoportuno, inadequado, a gente sempre diz, indago a Vossa Excelência se gostaria de retirar essas palavras do vosso pronunciamento. Isso é a beleza do parlamento. E aí a pessoa às vezes diz isso e o presidente diz, de acordo com o regimento interno, peço que retire a palavra ofensiva dita pelo senador, a senadora fulana de tal. É a beleza do parlar. Né? Aqui é o lugar do parlamento. Então, eu fui senadora há 16 anos, Leila, e hoje eu me sinto sempre em casa quando eu venho aqui, mas com o devido respeito. A minha posição, Sérgio, é de alguém que é do Executivo, com profundo respeito pelo Legislativo, e eu espero que a gente possa ter aqui no Congresso a aprovação de uma lei que institua a emergência climática nesse país com 1.942 municípios em situação de risco climático extremo. Que a gente não avance em políticas que fazem com que haja retrocesso no desmatamento, que a gente corrija aquelas que permitiu que avançasse sobre reserva legal. E eu quero dizer, retroagir em algumas coisas não é demérito. Eu encerro com essas palavras. Tem uma coisa chamada sustentabilidade política. Quem dá essa sustentabilidade é a sociedade. Quando pressionaram o Fernando Henrique para ele abrir mão da reserva legal corretíssima de 80% na Amazônia, e a sociedade brasileira se mobilizou, o Fernando Henrique disse, não vou mudar, vou manter. Quando o presidente Temer queria acabar com a reserva lá, rentas lá, no Amapá e de garimpo, a sociedade brasileira se mobilizou e ele disse, não vou acabar com a renta. Quando o presidente Lula foi pressionado para não cumprir com as políticas do plano de prevenção e controle do desmatamento pelo ex-governador Blairo Maggi e Ivo Cassol, e a sociedade se mobilizou, o presidente Lula se sentiu respaldado para manter o plano de prevenção e controle do desmatamento. O único que não ouviu o que a sociedade dizia se chamou Bolsonaro. Nem no extremo da vida, que era em relação à Covid. E não foi diferente em relação ao meio ambiente. Mas eu não trato os eleitores brasileiros, as pessoas, como se fosse a mesma coisa dos negacionistas. Agora, nós estamos aprendendo na pedagogia do luto, na pedagogia da dor. E tem muita gente questionando a visão negacionista. E são todos bem-vindos. Não precisa ser do mesmo campo ideológico, basta não ser negacionista. Não precisa, não ser de oposição ao governo. É saudável, fui oposição durante muito tempo. Basta que a gente entenda o que é melhor para o país. E nesse momento, o melhor para o país é enfrentar desmatamento, enfrentar queimada, dar apoio para que o Brasil chegue na COP30, com redução de emissão de CO2 à altura de não ultrapassar 1,5 de temperatura e que possamos continuar liderando pelo exemplo. Porque nós introduzimos meio ambiente no G20, estamos introduzindo meio ambiente e desenvolvimento e combate à desigualdade em todos os fóruns internacionais que estão aí. Isso é graças à liderança e ao compromisso do presidente Lula. Muito obrigada, senadora, muito obrigada aos senhores senadores e que Deus nos dê sabedoria. Porque eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Se tem uma coisa na Bíblia que durante um tempo eu não entendia, mas agora eu entendo profundamente no Apocalipse, que diz que um dia Deus virá para destruir os que destroem a terra. Muito cuidado em destruir a terra, porque o Gênesis 21:28 diz, ide dominai o mundo e tudo que nele há, e todo mundo acha que é fazer e acontecer. Mas o Gênesis 2, no versículo 15 ou 16, diz, e Deus colocou o homem num jardim para cultivar e guardar. Se você cultiva, por favor, guarde.
E ainda mais, tem um mistério. A água é a única coisa que existiu que não foi criado. Já existia. Tudo foi criado. Faça-se a luz, faça-se isso, faça-se aquilo, faça-se o homem, faça-se a mulher. E no princípio era Deus, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que está acontecendo de escassez hídrica foi porque nós estamos mexendo com algo que nós nem sabemos como é que existe na face da terra, porque, pelo menos na nossa tradição, da nossa cosmovisão, é um mistério. Não sei como é para um muçulmano, não sei como é para um judeu, não sei como é para os nossos indígenas, porque não consigo entrar com profundidade na cosmovisão deles. A única coisa que eu sei é que em todas as tradições religiosas, todas têm profundo respeito pela natureza.